Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dia 14, sábado, dia de eleição online, dia de Vasco em campo, sábado recheado de informação. Geralmente a gente faz só um pré-jogo, né? Porém, não tem como ignorar o fato de que tem eleição online entre Salgado e Júlio Brandt e também tem Levenciano correndo atrás na justiça para tentar validar as eleições do dia 7. Vem com a gente que o vídeo está só começando, eu volto já já para trazer as informações após a nossa vinheta. É isso aí, como eu disse, hoje tem Vasco em campo, encarando a equipe do Sport na Ilha do Retiro, jogo fora de casa. Vasco com uns desfalques importantes, tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, tentando se reerguer no campeonato e também esquecer um pouco de política, deixar a política de lado para focar em fazer uma boa partida. A equipe cruzmaltina que não vence há 9 jogos, já está no rebaixamento e hoje tem que vencer para conseguir respirar na competição e também fazer o técnico Ricardo Sá respirar um pouco mais. No caso, o jogo do Vasco e Sport, hoje a gente começa falando sobre as transmissões. Ninguém acho que terá dificuldade para assistir o jogo de logo mais. Transmissão da Globo, transmissão do Premier. Se eu não me engano, o Sport TV também era transmitir a partida de 4h30. É um jogo que você verá com muita facilidade. Como eu disse, o Vasco tem alguns desfalques na partida de hoje. Como todos sabem, Carlinhos, Miranda, Castan e Ribamar estão fora por causa da Covid-19. Anteriormente, a gente tinha dito que o Jadson não deveria começar a partida como titular, porém, Ricardo Sapinto teria mudado a opinião e ele deve começar jogando, mas não deve atuar os 90 minutos. Apesar dos desfalques importantes na zaga, Leandro, Castan e Miranda, o técnico Ricardo Sá surpreendeu e provavelmente vai colocar novamente a formação com 3 zagueiros. No gol, Fernando Miguel, e o trio defensivo Ricardo Graça, Wesley e Jadson. Wesley surgindo das trevas e Jadson, que aparentemente não seria o titular, vai começar assim o jogo, porém não deve jogar os 90 minutos. Léo Matos, Neto Borges, Andrei, Léo Gil, Benítez, Thales Magno e Germancano completam o time. Para mim, dá para vencer sim. O Sport é uma equipe muito mais fraca que o Vasco e já chegou o momento da equipe cruzmaltina pontuar. Já não vence há 9 jogos, está na hora de respirar no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento. O Sport, que além de ter um time muito mais fraco e limitado do que o do Vasco, também tem muitos desfalques hoje, uns por causa do Covid, outros por causa de contusão, enfim. É um jogo que o Vasco é obrigado a ganhar para respirar no Brasileiro, como eu disse desde o começo. O Vasco hoje vencendo, respira com o treinador Ricardo Sá, vai ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, sai do rebaixamento e consegue ter um alívio, né, e treinar com mais facilidade. Agora saindo um pouco do futebol, entrando no assunto de eleição, um assunto que assim está gerando muitas intrigas, muitas brigas dentro do Vasco. Uma pressão ainda mais para os jogadores atuarem nesse sábado. Incrível como tem a eleição no mesmo dia de uma partida muito importante para o Vasco da Gama, mas infelizmente o que acontece até mesmo nos últimos anos, não é de agora isso, uma galera não se preocupa muito com o Vasco. Mas enfim, eleições estão rolando, eleições no momento online, muita gente perguntando se já começou, se não começou, enfim. As eleições já começaram sim. Lucas Pedrosa informou no Twitter dele que as eleições já estão valendo, já começou há alguns minutos, e só que alguns sócios votantes estão tendo dificuldade de votar, de se cadastrar e tudo mais, enfim, está sendo bem complicado e aí é sempre difícil porque a gente nunca sabe se está acontecendo alguma coisa nos bastidores, ou uma possível fraude, enfim, é muito complicado o assunto. E sobre Levenciano, que teve o recurso negado pela Carmen Lúcia, ele ainda não desistiu, segue na justiça tentando validar as eleições do dia 7. Léo, o que acontece se ele conseguir validar as eleições no dia 7? Se ele conseguir validar, ele será o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e automaticamente as eleições desse sábado serão suspensas e canceladas. Segue a todo vapor as eleições do Vasco da Gama. É isso aí, dia de Vasco, dia de eleição bombando, a gente torce para que tudo acabe bem. O Vasco tendo que vencer, tendo que conquistar 3 pontos, tendo que respirar no campeonato, entrando em mais um rebaixamento. Mas quem será o novo mandatário do Vasco pelos próximos 3 anos? Uma grande parte da torcida, acho que até a maioria, quer o Levenciano, uma pequena parte quer o Brandt, outra pequena parte o Salgado, enfim. O clima não é um dos melhores, mas a gente torce para que o Vasco consiga respirar de modo geral, não só no futebol, não só em campo, mas também
na parte política, que isso tudo acabe logo e a gente volte a priorizar o Vasco, porque quem sangra, quem sofre é a equipe Cruz Maltina, como eu disse já no rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo que a gente fez, um pré-jogo também com algumas informações das eleições que vão acontecendo. Enfim, peço que deixe o like, compartilhe para todo mundo, se inscreve aqui no canal também, que é muito importante, e ativa o sininho para cada conteúdo novo você é notificado. Um grande abraço, estou ficando por aqui. Qualquer notícia a mais que sai, depois a gente posta o vídeo, a gente coloca lá no nosso Instagram, @VascoTudo com 3 O's no final. Acompanhe a gente lá também. Um grande abraço, ao Vasco Tudo!